quando a gente não gosta efetivamente, a gente dificilmente faz bem. Mas quando a gente gosta um pouco e faz bem, independente de você ser apaixonado por isso, independente de você ter aquela grande vocação, aquele grande talento, às vezes você faz bem. E o fazer bem aquilo te evolui lá dentro, dentro das empresas, te evolui dentro da tua carreira, e você passa a ter o bônus disso, tanto bônus financeiro, quanto bônus de poder, quanto bônus de educar as pessoas, de ensinar as pessoas a fazer aquilo que você vai construindo, você traz junto com você tudo isso. Então, você Exatamente. começa a gostar daquilo, porque você faz bem, aí você consegue um monte de coisa e vai ficando, e a roda vai gerando, e você não sai disso. É muito mais difícil, porque quando você não gosta mesmo, não tem talento nenhum e o negócio não vai para frente, dificilmente você continua, né? Gente, mais um encontro aqui com vocês, nessa tarde fria aqui de São Paulo, mas o meu entrevistado aqui hoje não está em São Paulo, está em Dayatuba, mas vai valer muito a pena conversar e ouvir a história dele aqui no nosso programa Uma Nova Visão de Carreira. Porque ele tem uma trajetória extremamente especial. Ele mudou de carreira total, ele vai contar para a gente aqui como é que foi essa experiência, e hoje ele é paisagista que fez um trabalho maravilhoso, diga-se de passagem, na minha casa. E a gente se conheceu nesse movimento. E eu falei para ele, eu falei, nossa, um dia eu quero ouvir essa tua história de verdade. Eu falei, não, eu não só quero ouvir, como eu vou gravar essa história. Não é, Nino? Obrigada por você ter vindo. Muito legal que você disponibilizou aí um tempinho. Que a ideia aqui é inspirar, é contar a história e inspirar as pessoas a ver que existe mesmo um caminho, que a gente pode se esforçar, que a gente pode mudar, que não é loucura. É um pouquinho, né? Mas a gente tem um pouco de louco mesmo. É um pouquinho, mas a gente consegue superar isso e trazer para a gente aqui como é que foi o teu caminho, como é que foi a tua história. Obrigada, viu? Muito obrigada por você ter vindo aqui conversar com a gente, primeiro de tudo. Oi, Dani, imagina, eu que agradeço o convite, é uma honra poder estar aqui partilhando um pouco da minha história, da minha trajetória, de como foi essa loucura que eu vivi há uns 2, 3 anos atrás, assim, de fazer uma virada de chave muito grande, mas eu costumo dizer que eu acho que a chave já estava virada, só eu que eu não tinha enxergado, sabe? Quando depois que a gente faz a loucura, às vezes a vida precisa dar um empurrão, que a gente não tem coragem de fazer as coisas, sabe, Dani? E esse empurrão, às vezes você pensa que você caiu, mas você só está indo mais para frente. Então é realmente o que aconteceu comigo, tá? Eu precisei de um empurrão para poder olhar as coisas e ver como eu podia ser mais feliz. Nossa, então me Foi conta. bem. Peraí, vamos começar essa história. Me conta qual foi a tua primeira formação, com que você trabalhava e o que bateu em você para você efetivamente falar, não, eu preciso fazer um movimento de sair disso. Eu sou formado em engenharia de produção. Eu me formei em 2010 e desde a época da faculdade eu já comecei fazendo estágios em indústrias, né? Porque eu sou de uma geração que veio de pais onde a gente precisa ir para a indústria e fixar numa empresa e trabalhar durante muitos anos, né? É ali que você vai ter um trabalho que vai te dar uma qualidade de vida melhor e não vai ser tão sofrida. E eu falo sofrida por quê? Porque sofrida entre aspas, né? Mas o meu pai é agricultor, ele viveu a vida, meu pai está com 80 anos, ele viveu a vida inteira com a renda do sítio, ele criou os filhos plantando uva, né? Então, com a mão na terra, com a mão suja de terra. Então, eu cresci dentro desse universo agrícola, né? Dentro de uma fazenda, dentro de um sítio. E aí o dinheiro vem através do suor do seu rosto, literalmente. Então ele não vai entrar para a situação do meu pai, não era no ar-condicionado que ele ia sustentar a família, mas com o sol batendo, o chapéu, o suor escorrendo e a mão suja. E foi assim que eu cresci e tenho muito orgulho disso. Assim, tanto eu quanto as minhas irmãs, a gente tem muito orgulho dessa história que o meu pai fez e da família que ele construiu. E aí, pela experiência dele, né, que na verdade ele não teve opção de ir para Sim. uma faculdade, não teve oportunidades para isso, ele teve que
assumiu os negócios da família, né, do pai dele, assumiu o sítio e ficou, né, e está até hoje trabalhando, até hoje ele trabalha no sítio. E aí eu sempre cresci com essa ideia, de fazer uma faculdade, o que eu não me arrependo, claro que não, acho que Sim, na vida tudo tem faz um sentido e tudo são ferramentas que a gente vai agregando e a gente vai colocando na nossa bagagem, né? Como se a gente carregasse. A vida a gente carrega uma mochila e a cada dia a gente vai pondo um pouco e às vezes a gente vai tirar algumas coisas e outras ficam guardadas, assim, bem ali naquele bolso escondido, naquele zíper do fundo da mochila. Então eu vim meio sempre com esse crescimento de fazer a faculdade e trabalhar na indústria. Quando eu fui prestar o vestibular, eu cheguei a prestar tanto engenharia de produção quanto engenharia agrícola, né? hum, Olha aí, né? a influência, né? A influência, né? Sendo que quando eu era pequeno eu queria ser arquiteto, eu sempre pegava desenhos do jornal que vinha aquelas plantas de apartamentos de Sim. São Paulo, no estado de São Paulo, e eu lembro que eu ficava imaginando, desenhando e fazendo os layouts assim, isso pequeno, e adorava também desenhar muito piscina. Piscina era uma coisa que eu tinha um fascínio enorme assim de falar assim, de desenhar piscina, eu fazia piscina, imaginava uma piscina assim, assim, assada, enfim. Mas isso são as coisas que vão vindo, eu estou contando para vocês porque são experiências, são memórias Sim. que a gente vai resgatando conforme a gente vai refletindo esse momento de transição de carreira, sabe? E aí quando eu fiz vestibular, eu acabei indo para engenharia de produção, fiz faculdade aqui em São Paulo mesmo, e eu lembro que eu ia prestar em Lavras, né, em Hum. Minas, e aí me falaram assim, mas por que você vai para Minas fazer uma faculdade, sendo que você está num polo industrial muito Ah, forte, que é sem aqui em São dúvida. Paulo? Exato. Fica aqui, né? Aqui está o mercado. Foi aqui que eu fiquei. E aí eu trabalhei em empresa metalúrgica, trabalhei na área de engenharia de projetos, na área de qualidade, até que daí, no último semestre da faculdade, eu entrei numa empresa de papel e celulose, que tinha unidade aqui em Datuba, e trabalhei na área de inteligência de mercado. E ali eu Legal. entrei, fiquei como analista trabalhando na área de inteligência de mercado, e nesse processo eu fui me especializando nessa área depois de formado, né? Fazendo cursos em inteligência de mercado, fazendo cursos em neuromarketing, que daí foi mudando um pouco, então, Ah, perfeito. essa parte de análise de dados, de cruzamento de informações, que é a mais voltada para essa parte de inteligência de mercado, e fui indo migrando mais para a área de marketing. Tanto que daí eu fiz um MBA em gestão de marketing, fiz uma pós em marketing organizacional e fiz também cursos de neuromarketing. Então, assim, tudo voltando para essa área de marketing, né? Haja investimento, né? Você fez um belo investimento Eu na, fiz um na belo parte investimento. de estudo, etc. Tempo, dinheiro também, né? Sim. Dinheiro, tempo, tudo, né? E foram durante 10 anos após formado, eu fui investindo nessa carreira. Aí você pergunta para mim assim, Nino, mas você não gostava do que você É. fazia, né? Não, eu gostava. Eu achava o máximo trabalhar com cruzamento de dados, com planilhas, com programas, nos últimos 3 anos, mais ou menos, de 2016 até 20, mais ou menos, eu estava trabalhando mais voltado na área de marketing Uhum. institucional. Então, pensando em estratégias da empresa, pensando na parte de planejamento estratégico. Então, eu gostava muito de trabalhar e pensar dessa forma. Eu sou uma pessoa muito que observa muito as coisas de ficar fazendo essas análises e pensando um pouco fora da casinha. E aí eu fui sabendo que eu ia fazer isso. Até que temos várias histórias no meio do caminho aqui, mas em outubro de 2020, antes de eu entrar em outubro de 2020, nos últimos 3 anos, mais ou menos de 2017, 2020, eu sempre me questionava sobre, será que é isso que eu quero fazer mesmo? Será Começou a que formiga, começou? começou a dar aquela mal-estar que eu falo. Exato. E eu tinha um questionamento, Dani, que eu trazia assim.
Olha, se eu for mandado embora da empresa, eu acho que eu vou falar para meu pai que eu vou trabalhar com ele. Hum, Se meu pai viveu os 70 anos dele e construiu uma família, formou todos os filhos vivendo do sítio, eu acho que eu vou falar para meu pai que eu vou assumir os negócios, vou assumir a videira e vou trabalhar com isso. O sítio é uma grande paixão que eu tenho por estar na família há mais de 100 anos. Então, é uma coisa que, para você ter uma lindo área grande, sonho. você precisa ter uma área rentável, né? E não só Sim, de sim. contemplação. Então, eu precisaria fazer aquilo render de alguma forma. Então, eu falei assim: se me mandarem embora da empresa, eu vou fazer o seguinte: eu vou falar assim, pai, me aceita, né? Deixa eu ser seu funcionário, aprender tudo que o senhor sabe e eu assumi isso aqui. E ficava isso na minha cabeça, né? E mesmo assim, me especializando, fui fazer o MBA, fui fazer a pós-graduação em marketing organizacional, até que chegou em outubro de 2020, teve uma reestruturação na empresa e eu fui desligado. E Suas aí eu pré... falei assim, sua fala se concretizou, né? exato, exatamente. Aquela fala que eu fazia 3 anos falando, realmente aconteceu. E é engraçado, Dani, que nos últimos 12 meses antes disso, eu estava me questionando muito. E nas minhas orações, nas minhas conversas, né, dentro da minha fé, eu sempre pedia uma luz. Eu sempre pedia para que me direcionasse para um caminho, para que eu pudesse ter uma realização profissional, que eu pudesse Você ser sentia, feliz. você sentia que faltava uma realização profissional nessa época, apesar de estar totalmente dedicado a estudar isso, ou evoluir dentro da empresa, mesmo assim você sentia que faltava uma realização profissional nisso tudo. Totalmente, mas eu interpretava, Dani, que era a empresa que não estava atendendo às minhas expectativas. Entendi. Eu interpretava. Você terceirizava essa sua ansiedade. Porque tem uma coisa, Nino, que é muito comum a gente fazer quando a gente não gosta efetivamente, a gente dificilmente faz bem. Mas quando a gente gosta um pouco e faz bem, independente de você ser apaixonado por isso, independente de você ter aquela grande vocação, aquele grande talento, às vezes você faz bem. E o fazer bem aquilo te evolui lá dentro, dentro das empresas, te evolui dentro da tua carreira, e você passa a ter o bônus disso, tanto bônus financeiro, quanto bônus de poder, quanto bônus de educar as pessoas, de ensinar as pessoas a fazer aquilo que você vai construindo pessoas que são criadas por você, né? Você traz junto com você tudo isso. Então, você Exatamente. começa a gostar daquilo, porque você faz bem, aí você consegue um monte de coisa e vai ficando, e a roda vai gerando, e você não sai disso. É muito mais difícil, porque quando você não gosta mesmo, não tem talento nenhum e o negócio não vai para frente, dificilmente você continua, né? Então, É, você continua especializando, então você foi crescendo lá dentro, foi crescendo, foi trazendo holofote para aquilo, mas a instabilidade, o que você não queria estava dentro de você e isso não ia sair, não ia ter aumento, não ia ter responsabilidade, não ia ter que te sanasse, né? exatamente. Eu costumo dizer que eu gostava muito do que eu fazia, mas eu não amava. Então, é isso que é Eu acho que esse aí, que é o grande senão. Você gosta, você faz bem feito, mas exato, não ama. que é Mas tudo que você falou agora, que é tudo que você falou aqui agora, né? Que tipo assim, você faz bem, você tem o reconhecimento, você tem, mas talvez na verdade para mim não fazia sentido. Sabe, você trabalhar com alguma coisa que você faz bem, que você gosta, mas que não tem um sentido quando você olha no final do dia, o que que eu mudei? O que que eu mudei? O que que eu impactei na vida das pessoas? Eu acho que isso também foi um ponto que pegou muito para mim, sabe? O que que o meu dia, o que que impactou na vida do outro? Nada. Não impactou nada. Eu fiz uma análise, eu fiz uma apresentação, tá? Vamos abrir um pouco mais, nas questões de carbono, etc. Ok, tá, ok, mas a gente precisa um pouco também, perfis e perfis, né? Mas precisa um pouco daquela resposta mais rápida, sabe? Aquele trabalho que você faz
que você já vê o resultado, né? Que você já Uhum. vê que aquilo fez a diferença para alguém, que você trouxe um jardim que o cliente falou: Uau, que lindo! Agora minha casa está do jeito que eu queria, Sim, sabe? sim, você trouxe conforto, você trouxe Exato. bem-estar, e isso é instantâneo, né? O quanto que você impacta na vida das pessoas e no bem. Era isso que eu me questionava muito, sabe? Eu tava pensando, eu fico o dia inteiro trabalhando aqui, entro, faço a jornada normal, algumas vezes eu fazia hora extra, ia viajar e tal, e a vida vai passando, e você vai deixando de observar a vida acontecer, né? Então você acaba perdendo alguns momentos que para mim era muito importante, né? Que era o estar principalmente junto com a da minha família. Então essa não ter o tempo, o equilíbrio do tempo com a minha família e só focando no trabalho, eu falo assim, putz, eu não tô vendo meus pais envelhecerem, Exatamente, né? exatamente. Você tocou num ponto que, assim, o que move as pessoas, né, em qualquer tipo de mudança, mas especialmente uma mudança séria dessa, são os valores. A gente começa a É, questionar os nossos valores, e é aonde o bicho pega, é aonde a gente fala assim, por isso eu fiz uma coisa diferente para mim, mas que está te movendo por trás não é nada simples, é alguma coisa muito mais existencial, né? Muito mais interna. é, Mas aí você tomou coragem quando você, quer dizer, tomaram coragem para você, foi meio que um é. sinal essa despedida, essa demissão, né? Exato. Dani, é assim, se quando a gente não tem coragem de fazer alguma coisa, a vida vem lá e faz. Faz, A real é essa. exatamente. A real é essa. Então, eu não tinha coragem de pedir as contas e falar assim, ó, obrigado, eu vou sair para buscar algo melhor para mim, eu não sei o que ainda, mas eu vou sair. Exatamente, a grande problemática. O Meu, que que é esse é algo? muito... E enquanto a pessoa não sabe o que é o algo, ela tem mais medo ainda de se Exatamente. movimentar. Exato. E assim, ia ser uma loucura, ó. O Nino pirou. O que Sim, aconteceu? Não ia fazer sentido nenhuma, nenhum eu seguir fazer essa loucura. Mas aí depois você pensa, né? Lógico que no início, quando eu recebi a notícia, claro que é um choque. Não é legal você ser desligado. Fala assim, olha, você não se encaixa mais foi a dentro sua opção, da né? estrutura da área, né? Porque agora a área está no sul e você está em São Paulo, enfim, não se encaixa. Obrigado por tudo que você fez, foi muito bom, e boa sorte. É um Dói. choque, mas o Dani, na hora que falou, a gente vai sentindo. Eu já estava sentindo que a minha vida corporativa na empresa já estava passando, né? Já não estava nos melhores momentos, né? Não foi um susto, mas foi nenhuma surpresa, né? Mas é um choque de qualquer forma, né? Sem Ninguém quer. dúvida. Uma É muito mudança, legal. né? E uma mudança que você não foi você que tomou a decisão, tomaram por você. Isso sempre tira da gente Exatamente. a nossa atitude, né? Foi uma Ex- atitude que tomaram por você. Exato, mas ó, foi a melhor atitude que tomaram por mim, viu? Eu lembro que na época eu fiquei muito triste, muito triste não, muito chateado, muito incomodado com a pessoa que era superior a mim, né, que fez o comunicado. Mas ao mesmo tempo eu falo assim, hoje eu não consigo, mas eu não quero nem olhar para a cara dessa pessoa. Mas hoje, se eu olhasse, eu agradeceria. Eu falaria, você fez um bem para mim que você não imagina. Exato. Tenho saudades do ar-condicionado? Tenho saudades do ar-condicionado nos dias de calor. Tenho saudades de algumas regalias? Tenho também, claro, com Do certeza. contra-cheque também, provavelmente, né? O certinho na conta, independente do. Exato. Eu tenho muitas saudades do dia do pagamento, sabe? Que cai Sim, assim, certinho, que eu sei que no final do mês vai cair aquela quantia, que no final do ano eu vou ter aquela participação de lucros nos resultados da empresa, que vai vir aquele extra. Dani, isso daqui é óbvio, né? A gente tem que trabalhar com o que a gente ama e tal, mas a gente não pode falar que o dinheiro não é algo importante. A gente Então, sempre. era isso que eu ia te perguntar, assim, como é que abalou nessa mudança a tua questão financeira? Como é que você se preparou para
tomar uma atitude dessa de não voltar para o mercado, né? Porque acho que a primeira ideia é assim, é mandar meu currículo para o que eu já estou acostumado a fazer, que logo eu arrumo outro emprego. Porque quando você não quer tomar essa atitude para buscar, como é que isso financeiramente foi para você, assim? Exato. Ó, na verdade foi como eu ainda estava empregado, então eu tinha a minha organização financeira legal. Então, nesse primeiro momento, eu sabia que eu não ia sofrer de não estar empregado, mesmo porque a gente recebe todos os Esses é, olhos. as multas rescisórias, né? Então, a gente estava falando de final de outubro, novembro, dezembro. Eu falei assim, novembro e dezembro eu vou aproveitar para descansar. Foram 10 anos numa única empresa, Uau. sendo que antes foram 5 anos só mudando de empresa por troca de estágio ou no início da faculdade eu trabalhava num cartório, então assim, foi do cartório para estágios, então eu nunca fiquei parado além dos 30 dias de férias, né? Então, encerrou meu ciclo nessa empresa, foi final de outubro, falei assim, novembro, dezembro, eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar no mercado, obviamente, vou atualizar o meu LinkedIn, obviamente, meu currículo, fiz algumas entrevistas, mas assim, não saí mandando currículo desesperadamente. Eu Hum, mandava para aquelas empresas que estavam alinhadas com os meus valores, as empresas que eu super importante. admirava e que eu ia gostar de trabalhar. Não fui. Ah, surgiu uma vaga X, estou mandando de Tô engenharia de indo. produção, de analista Uhum, de inteligência de mercado, de marketing, tá? Não fui jogando a roda. Eu falei assim, não preciso ter pressa, não preciso ter desespero, eu preciso parar e pensar agora o que uhum. eu vou fazer. Que até então E você aí, não Dani, sabia, você não tinha ainda essa não, paixão pelo paisagismo. não claramente. Na verdade, olha que coisa, né? Foi nesse processo, na semana seguinte que eu fui desligado, eu fui na casa da minha mãe, eu falei assim, mãe, vou aproveitar, já que eu tô aqui, eu vou arrumar esse canteiro aqui do lado da sua casa. Só com as plantas que eu tenho lá no mesmo. Eu peguei planta, passei uns 2, 3 dias arrancando o que tinha, adubo, e assim, sem conhecimento zero, assim, né? E Só vale lembrar, inspiração. acho que eu vou abrir um parênteses aqui, né? Que durante a pandemia, porque eu fui desligado no meio da pandemia, em 2020, né? Então, durante a pandemia que a gente ficou mais dentro de casa, eu não fui o único, né? Comecei a Sim. pensar mais em plantas. Hoje eu trabalho, hoje eu moro em apartamento, né? Então, eu morava em apartamento, continuo morando, e eu comecei a trazer um pouco de plantas para dentro de casa, já que a gente ia ficar em quarentena, né? E nessa de trazer plantas, começa a ler aqui, ler ali, e comecei a Uhum. cuidar de orquídeas, né? No meu apartamento. E Fascinante. comecei a fazer cursos de orquídeas online, sabe? E é dessas lives que aparecia no Instagram, tipo, Semana da Orquídea, todo dia, às Uhum. 7 horas da noite, 1 hora de coisa. Depois, no final, vendia o curso de orquídeas. E aí eu comecei a fazer o curso e comecei a estudar sobre como cuidar de orquídeas. E essa era a minha válvula de escape durante a pandemia, sabe? Mexer nas plantas do Era apartamento. isso que eu ia te falar. As pessoas entraram nisso como válvula de escape e você duplamente, porque foi por conta da pandemia, mas também foi para escapar, foi um escapismo muito positivo, né? Para você escapar da sua Totalmente. problemática, estava ali naquele momento, naquele Pois é. contexto, né? E é engraçado que daí quando eu fui desligado, ainda estava em pandemia, né? Mas aí que eu falei assim, mas eu vou aproveitar e vou arrumar esse canteiro seu aqui. E eu fiz aquele canteiro da casa dela e arrumei. Tá lá até hoje, inclusive, aqui bom que eu soube colocar as plantas no É o lugar primeiro certo. portfólio do seu currículo. É verdade. E aí, beleza. Aí eu fiz aquilo lá, isso daqui foi daí início de novembro, passei novembro, dezembro fazendo algumas entrevistas ou outras, né? Mas quando foi final não, não, em novembro eu vi uma amiga minha falando que já estava fazendo um curso de paisagismo em Olambra. Eu falei assim, que interessante, né? E passou. Dezembro, e eu assim, na minha mentalidade, Dani, era eu preciso voltar para o mercado de trabalho. Então, a partir de janeiro,
taca currículo por aí, foca nas empresas que são do meu interesse, vamos mandar currículo e voltar para o mercado de trabalho, né? Poxa, eu me formei, estou há 10 anos, sou CLT, preciso trabalhar. Enfim, dezembro, janeiro, entrou janeiro, aí eu estava lá mandando currículos, né? Fazendo algumas entrevistas, isso, aquilo. Aí quando chegou no final de janeiro, apareceu uma propaganda lá no meu Instagram falando sobre cursos de paisagismo, Nossa, lá em Olambra, naquela mesma escola que aquela minha amiga sim. tinha feito. Eu pensei, eu vou perguntar, vou ver como que é esse negócio, essa historinha aí, né? Daí eu entrei em contato com eles. E o curso, sei lá, já era quinta, sexta-feira, o curso começava na segunda-feira, na semana seguinte, né? Tinha tipo 2, 3 dias. Eu falei assim: oi, tudo bem? Aí eu vi esse curso aqui, eu queria fazer. Ah, as vagas estão esgotadas. Eu Uh, pensei, não, mas eu quero fazer, porque o que eu pensava, Dani? Eu pensava assim, eu tenho sítio, eu tenho onde plantar as coisas, mas às vezes a gente não sabe onde plantar e qual que é a melhor planta, porque a planta cresce, a planta precisa de sol, precisa de sombra, né? E já que eu tenho sítio, deixa eu fazer um curso, já que eu tenho tempo, que era 4 dias, 4, 5 dias de curso, eu vou fazer esse curso, porque pelo menos eu vou saber onde plantar as coisas dentro do sítio, né? Que vai ficar uma coisa legal, uma coisa bonita e tal, E tal, até tal. então, tudo isso, mesmo quando você pensava no sítio, você estava pensando assim por uma questão De de hobby. hobby, de hobby. Também não É, era porque de, você de- imaginava que você poderia usar o sítio como uma renda. Não, era Não, hobby. não, era mais para deixar o sítio bonito mesmo. Eu Sim. saber onde eu vou plantar esse coqueiro, onde eu planto essa árvore, onde eu planto esse arbusto. E aí a moça falou que não tinha mais vaga, mas eu podia fazer na aula do mês seguinte, que ia ser daqui um mês, que ia ser lá para o dia 20 de fevereiro. Daí eu falei assim: olha, eu não sei se eu vou conseguir. Eu falei isso para ela, não sei se eu Estaria vou conseguir fazer. empregado já essa altura do campeonato, bem. Exato. Eu falo assim, porque eu tô procurando emprego, se eu tiver empregado, eu não vou Tá bom. conseguir pedir 4 dias durante a semana para fazer o curso de folga. Ela falou assim, não, e não sei o que lá. Daí eu falei assim, ai, não dá. Daí eu falei assim, ai, então tá, não dá, não dá, não Não deu, dá, tudo beleza. bem, Eu era um fiz assim. plano. E aí, Dani, quando acho que passou 1 ou 2 semanas, e aí eu estava em contato dela, ela falou assim, não, mas você pode fazer a inscrição? Pagada. Eu falei assim, tá, mas e se eu chegar lá na frente e eu não conseguir fazer? Não, não tem problema, você deixa de crédito. Eu falei assim, mas eu vou fazer o quê com o crédito, né? Crédito? Numa escola de Quando? paisagismo. Vou fazer o quê? Não, mas é que tem outros cursos, tem cursos que é de final de semana e tal. Eu falei assim, ah, tá bom então, tá bom. Então faz aí, eu posso pagar faltando uma semana, né? Porque daí pelo menos tinha Você uma falou, pelo garantia. menos eu não preciso desembolsar. Exato. Pode, sem problemas, né? Daí eu falei assim, ah, então tá, né? Por que não, né? Aí eu esperei. Eu sei que chegou lá pro dia 16 de fevereiro, eu não estava empregado, estava fazendo entrevistas, mas eu não ia fazer, ia começar na semana seguinte um Sim. emprego. Aí eu falei assim, eu vou fazer o curso. Fui fazer o curso e quando eu cheguei lá e que você se apresenta, muita gente, eu tenho uma floricultura, eu já trabalho com paisagismo, eu já isso, aquilo. Você fala assim, eu vim por hobby. Porque eu gosto, porque eu acho legal. E aí, no final do curso, eu adorei, assim, o professor, que é Augusto, falava toda hora os nomes das plantas. Eu ia lá, marcava o nome da planta, o nome científico, pegava o celular, olhava ali no Google para ver que planta que é. Ah, essa planta eu sei, mas não sabia que chamava assim, né? E foi o curso, assim, não parando. E sabe, é, parece vendo partida de tênis, eu ficava assim, ó, não, não, Nossa. olhando assim, tentando pegar e absorver o máximo possível, porque eu gosto para o meu hobby, né? Então, eu tô Para eu agora deixar na curiosidade morde qual foi a estalo que te a deu, que virada, né? falou, sair do hobby e quer saber, isso vai virar minha vida. Exato, mas as coisas foram acontecendo naturalmente, até um certo pedido, até um certo momento. E aí eu fiz o curso, achei sensacional, adorei, foi muito bom, muito legal. Estávamos em março, aí a minha irmã pegou e falou assim, viu, já que você fez o curso, faz o Vem jardim da trabalhar com minha a frente. família. Exato, que acho que é o que todo mundo começa, né? Vem fazer, faz meu jardim da frente. Eu falei assim, tá bom, né? Aí eu falei assim,
Mas daí a mão de obra, ela foi bem direta, ela falou assim, olha, se você quiser trabalhar com isso, você precisa saber plantar Puta, antes de você teve que você fazer vender o seu serviço. literalmente. E aí eu fui fazer, nos primeiros 2 dias, eu comecei fui buscar as plantas, eu fiz o projetinho, mostrei para ela a sorte, o network, o quanto é importante, né? E é essencial, principalmente quando você está fazendo uma transição de carreira. Tudo bem que eu não sabia que eu ia fazer a transição Ainda não estava. efetivamente, Sim. mas assim, o network de eu ter feito amizades nesse curso de pessoas que já trabalhavam há 30 anos no mercado e foram extremamente solícitas em me ajudar em falar assim, e eu falar assim, olha, eu tenho, esse é o jardim da minha irmã, eu pensei em fazer um movimento assim, e tal, 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 que planta que eu posso pôr? Eu queria uma planta que fosse com a cor roxa para contrastar com laranja que já tem lá, né? E fui falando dentro dos ensinamentos do curso, falando com a pessoa, mas eu não tinha um conhecimento tão vasto sobre as Mas inúmeras plantas o do networking te mercado. ajudou. É. E aí, esse meu amigo, ele foi me ajudando, que ele tem uma floricultura em outra cidade, ele vai falar assim, olha, Nino, e se você colocar tal planta? Ah, gostei. Aí essa outra aqui, tá? E se a gente for com essa daqui? E daí, nessa, em paralelo, eu comprei um livro que é praticamente a Bíblia dos paisagistas, onde tem, que é do Harry Lorenzi, e ali tem catalogado, um dos livros, né? Mas são plantas brasileiras, e era catalogado quase todas as plantas, a maioria das plantas brasileiras. E ali a gente vai consultando e tinha os cursos da apostila, né? E o catálogo de plantas. Então, assim, eu comecei a olhar e eu lembro que uma madrugada eu estava trabalhando em casa, olha, já trabalhando, né? Já Mas eu estava estava, já estava sim, você já trabalhando, estava né? mudando a tua mentalidade com essa história. Já. E eu não esqueço que eu estava fazendo um croquis, né? No desenho, fazendo desenho à mão. E pegando o escalímetro, medindo para poder fazer o cálculo, fazendo os canteiros, assim, né? E já era bem tarde, né? E sozinho aquele silêncio, e aí eu olhei o lápis, o desenho, e trouxe uma memória lá de trás, quando eu fazia as piscinas, sabe? Uhum, sei. Olhava os desenhos quando eu pensava em ser arquiteto para fazer piscina e tal. E eu comecei a chorar e eu falei assim, é isso que eu quero fazer. Porque eu não estou vendo isso como um trabalho. É isso que eu quero para minha vida. Eu quero pensar nisso. É isso que eu quero trabalhar com isso. Teve esse estalo de madrugada. Nossa, Mas não foi o ponto, o divisor. Eu acho que ali mudou a minha mente que eu poderia trabalhar com isso. começou um olhar. Ali ali eu mudei o olhar. Eu falei assim, eu acho que dá para eu ser feliz e acho que dá para eu viver como paisagista. E dessa forma eu comecei a me imaginar paisagista a ponto de me ver em anuários de paisagistas famosos e falar assim, olha, o Não, Nino o paisagista, ele fez assim como a gente vê as grandes referências dos paisagistas brasileiros, né? E eu falei assim, nossa, eu posso chegar ali, sabe? Eu posso estar no olhar. estampando o anuário e mostrando o meu trabalho, né? E eu vi que eu podia crescer com Nino, isso. você me passou agora 2 exercícios. Eu vou ter que te interromper porque você me passou 2 exercícios que eu faço com o pessoal de mentoria e que às vezes quem é muito cético começa assim: ai, Dani, não acredito que você está me pedindo para fazer isso. O primeiro é quando é você resgate dos sonhos, que a gente chama que é resgatar a infância e resgatar o que a gente fazia na infância. Essa tua piscina te trouxe uma memória afetiva que na época, provavelmente, quando se você estivesse fazendo um exercício desse, você ia falar, não tem nada a ver. Eu não vou fazer uma faculdade de arquitetura agora. Eu não vou fazer uma faculdade de engenharia ou de design. Então, assim, você limitaria, mas traria essa memória afetiva para quê? Para que num segundo momento, quando você está lá desenhando, aquela memória afetiva te venha. Esse é um É. dos exercícios que o pessoal mais rateia, mas quando faz, sabe assim? Ah, eu gostava de mexer com dinheiro, eu gostava de contar cheque, quem teve loja depois, sabe assim? Então a pessoa traz aquela memória afetiva, e isso é muito legal.
Então, assim, é o primeiro exercício que a gente coloca e faz com que a pessoa tenha esse resgate dos sonhos, assim. É muito interessante isso que você colocou. Eu vejo claramente, e essa segunda parte que você me colocou agora, de estar lá, de estar vendo que você pode estar no futuro, a gente tem um outro exercício de como a gente se vê, sei lá, quando você está com 80 anos, e olha para trás e aonde você está quando você está olhando para isso, né? Se você está conversando com o seu eu do futuro, onde é que você está? E você já estava no anuário, você já estava estampando as revistas, você já estava dando entrevista praticamente, né? Então foram dois exercícios que você colocou que eu acho muito legal e que dá para as pessoas fazerem em casa mesmo, não precisa só estar numa mentoria, mas de se ver naquela situação e sentir. Né? Porque isso é que é o importante dessa história. Como você se sente? Vai vir um friozinho na barriga, talvez, mas assim, na maioria das vezes vem uma paz, vem uma satisfação, vem um orgulho do que você fez, da tua caminhada, da tua trajetória, que provavelmente é isso que deve ter aparecido quando você se viu aí pensando nisso de verdade, né? Era um parênteses que eu precisei fazer porque eu lembrei demais desse exercício. Que bom, que bom. Então, estamos Você no viu? caminho. Você Né? já foi autodidata nessa história. Mas a gente vai ligando muitas coisas, sabe, Dani? A gente vai percebendo que eu acho que foi aí que eu fui percebendo o quanto eu estava mergulhado nesse universo sem saber. Foi quando eu até peguei o meu Instagram e eu olhei que eu estava seguindo um monte de paisagistas naturalmente, Uhum. de profissionais, de seguir perfis que falavam sobre plantas, sobre como plantar, de como pensar, de como cuidar. E aí eu falei assim, caramba, e não foi coisa que eu comecei a seguir agora, depois do curso, foi coisas que eu já estava seguindo antes de fazer o curso de paisagem, quando eu estava na CLT, quando eu estava empregado, Sim, sem trabalhando com dúvida. marketing e inteligência de mercado. E eu falei assim, eu já tô nesse ramo há mais tempo do que eu imaginava. E aí veio aquela memória de se me mandarem daí fora da empresa, eu vou trabalhar no sítio. Mas a gente abre aqui o sítio, não necessariamente trabalhar na agricultura, na videira com meu pai, mas trabalhar em algo que eu possa prover pelo sítio, né? De alguma Pela forma, o terra, sítio pela da terra. terra, que vai contribuir para que eu cresça, para que eu me estabeleça, para que eu definitivamente forme raízes, né? Me desenvolva. Isso a gente está falando nesses primeiros projetos feitos para a família. Até que Não, e aí, chegou um vamos lá momento. pensar, como é que você chegou, por falar em família, como é que você chegou na tua casa e falou, pessoal, então agora é assim, eu não vou mais mandar meu currículo, porque eu estou me especializando em paisagismo e agora eu quero trabalhar com isso. O que que aconteceu? Qual foi o impacto disso? Foi difícil? Ou já Olha, tinha, ou já tinha uma vontadezinha do seu pai que estava meio enrustida e ele falou isso mesmo, filho, bora? Não, né? não teve, não teve. Foi. É que assim, eu continuei mandando currículo e fazendo entrevista, mesmo fazendo o Entendi. Jardim da minha irmã, mas fazendo entrevista para quem me interessava. Só que daí, quando eu comecei a fazer o Jardim da minha irmã, e foram surgindo, os vizinhos viram e gostaram, e pediram um orçamento, pediram Hum, para fazer o projeto. Aí depois surgiu um outro projeto para eu fazer na vizinha da frente de uma amiga que hoje é minha sócia num outro negócio que eu tenho. É, Aí eu fui falei assim, bom, eu tenho conhecimento, eu vou fazer, né? Eu vou fazer os projetos e vou indo, né? Não estou trabalhando não, CLT, vou fazer esses projetos, vai, né? Até aparecer alguma coisa, mas eu confesso que nesse momento eu já não procurava mais. Eu estava com o perfil ativo do Instagram, mas eu não estava procurando mais. Ah, mas a minha família me apoiou é bastante, isso que eu ia principalmente. falar. Quem que foi assim? Quem foram as pessoas que te deram aquele suporte? Ou Ó, se teve alguém que balançou tua estrutura olha, positiva ou a negativamente? primeira pessoa que me incentivou muito a eu seguir foi a minha esposa, a Bia, que ela é arquiteta. E
ela sendo arquiteta, ela percebeu um nicho que precisa de profissionais aqui na cidade, principalmente, né, Uhum, aqui de Atuba. bem E certo. aí ela levantou, ela falou assim, olha, Inês, você podia se especializar mesmo, eu acho que você deve se especializar assim com o paisagismo, que você tem perfil, que você tem isso, você tem conhecimento, que vai dar bom e eu vou te ajudar em tudo que for Que necessário para legal. isso. E realmente, ela me ajuda muito em tudo, do trato com clientes, da execução de maquete. E porque assim, como eu sempre também gostei de arquitetura, eu também sempre ajudei indiretamente ela. Quando eu saí da empresa, eu fiquei ajudando na parte burocrática do escritório dela, né, de Sim, propostas, de planilhas e tal. E muitas, algumas vezes ela falou assim: Ah, Nino, o que que você acha de fazer assim, desse layout e tal? Eu falei assim: Ah, Bia, faz assim, você fazer assim. Então a gente sempre foi trocando muitas figurinhas. E em plantas, ela me incentivou muito nessa parte de vamos fazer, investe em você como paisagista, eu acho que vai ser legal, vai ser bom. E ela foi a minha principal incentivadora nessa transição de carreira. E eu precisava de um apoio, né? E sem um dúvida, apoio dentro de casa, porque é minha esposa que divide as minhas finanças, que nós dividimos a vida juntos e os nossos sonhos são compartilhados. sem Eu dúvida. não era. Só que eu falei para ela assim, eu falei assim, olha, Bia, só que tô começando, né? Talvez você precise segurar as pontas em algum período, né? Espero que não aconteça, mas pode ser que em algum momento eu fale para você, Bia, assume as rédeas, porque eu dei uma cambaleada aqui, né? Aconteceu Sim, também, tá? sim. É isso que eu ia te Já. perguntar, porque você sabe que a primeira grande desculpa não é uma desculpa, eu acho que a primeira grande necessidade, né? Eu não coloco como desculpa porque é muito difícil o processo, mas a primeira grande necessidade é descobrir o quê? Depois que você descobre o que você quer fazer, a segunda real mesmo é a questão do financeiro. É muito complicado para as pessoas largar o certo e mesmo que você não esteja mais na empresa, mas largar o certo quer dizer não continuar mandando currículo, né? Isso ainda é o certo. Isso ainda é o certo em algumas circunstâncias. Então, fazer isso e contar aqui porque como que você passou por esse processo é isso, ter uma pessoa importante na tua estrutura te apoiando, principalmente te dando esse suporte do tipo, se eu precisar, você tá lá, tô. Então, é capaz que você nem precise, mas se você É. souber que existe, você trabalha de outra forma. E como que você estruturou isso, assim? Você teve alguma ajuda técnica? Porque você também é bom em número, né? Em matemática, mas são coisas distintas, né? Sim, sim. Na verdade, essa parte da financeira, gestão financeira, e por eu ter uma vida financeira bastante controlada até então, eu não achei a necessidade de ter uma ajuda técnica, uma ajuda especializada em Hum, finanças, né? Eu falei assim, não, eu consigo, é só eu sentar, pôr numa planilha e eu me organizo e tá tudo certo. As contas vão sim, ser pagas, o dinheiro vai entrar, o dinheiro vai sair, vai dar tudo certo. Sempre foi assim. Eh, e eu trabalhei muito com meu orgulho durante um bom período da minha vida aqui como paisagista, sabe, Dani? De falar assim, não, não preciso. É aquela questão, né, digamos que um pouco machista, né, ou muito machista, de o homem provedor da casa, né? uhum, Então, assim, não, deixa que eu me viro, deixa que eu dou conta, não quero partilhar os meus gaps aqui financeiros com você, vai dar tudo certo, fique tranquila. Enfim, você trabalha aí, eu trabalho daqui. Mas aí chega o momento que como você começa a entrar numa avalanche, que você não consegue se organizar e você fica um pouco assustado. E no meio da avalanche, no meio do medo, do susto, a gente não acaba tomando as melhores decisões, né? sem E foi dúvida. aí que eu procurei uma ajuda financeira, né? Que eu estou passando, né? Uma consultoria financeira, né? Uma Uma ajuda consultoria. financeira, uma consultoria financeira para me ajudar nessas questões administrativas, né? Porque quando a gente empreende, muda tudo. Quando a Uhum, gente é CLT, a gente recebe o salário e as bonificações. Quando a gente empreende, a gente recebe, mas a gente também tem que pagar
muita conta, a gente precisa pagar os impostos, se a gente tem funcionários ou terceiros, né, a gente precisa pagar isso daí. E você tem que lembrar que você tem que ter o seu lucro também. E o que aconteceu muito comigo foi de que é um grande problema, né? De você gostar tanto da sua profissão que você quer fazer o melhor e você esquece de olhar para a sua rentabilidade, que é fundamental. Hum, Você esquece que você não está ajudando as pessoas porque você gosta, mas você depende daquela entrada financeira. E isso é uma coisa para mim que eu preciso trabalhar muito bem, porque eu acabo às vezes fazendo um orçamento que custou X. Mas eu acho que eu olhei assim, eu vi uma planta que ia ficar tão bonita, daí eu compro aquela planta e tiro da minha margem de lucros para deixar a casa do cliente bonita. E eu não repasso isso para o cliente, porque a gente já combinou um valor lá, só que sim. é a empolgação que você vê, você fala assim, nossa, que planta bonita, nossa, que isso, que coisa legal. Eu vou levar e vou pôr, ai, tudo bem, eu vou tirar um pouquinho da minha margem e tal. Só que isso é errado. A gente não pode pensar dessa forma. Mas é que a gente quer agradar, a gente quer fazer o melhor, porque daí eu tenho esse problema que eu olho você faz o projeto, você projeta tudo certinho. Daí quando você para assim na frente, você olha, você fala assim, nossa, que legal que ficou isso. Isso é muito prazeroso, que bom que ficou. E muitas Sim, vezes o sim. jardim não fica bonito logo que faz o plantio, que as plantas precisam pegar, as plantas precisam crescer. Então, ter um jardim é um exercício de paciência, né? Mas às vezes você olha, você consegue visualizar como a planta vai ficar, mas daí você olha assim, aqui podia ter uma escultura, aqui podia ter uma fonte, aqui podia ter um outro arbusto, aqui ia ficar tão lindo uma magnólia, né? Você fala assim, ah, eu vou comprar, peraí, põe no carrinho mais uma dessa daqui, porque vai Meu ficar Deus do legal. céu. Tua vez. Então, esse é o problema, vamos dizer assim, né? Da arte e da paixão, né? A gente trabalhando com arte, trabalhando com paixão, porque o teu trabalho é um trabalho artístico, e colocando paixão nele. É difícil, não é uma coisa que só você fala, não, é muito difícil. E, bom, já não seria fácil o fato de que você era uma pessoa CLT, uma pessoa que tinha um dinheiro todo mês na sua conta. Então, isso já te deixava num lugar tão confortável que hoje já mexe. E o outro é isso, né? É a paixão, é o resultado que você quer ver, é aquilo que você fala, não, eu tenho que entregar uma excelência, né? Também entra um pouco nisso, da excelência da tua entrega, de achar aquilo que você fez com tão bonito, pode ficar melhor, por que não, né? Agora, isso na veia empreendedora deve ser Olha sofrido, que pega, mas só sofrido. vai pegar, Dani, quando você entrega, você fala, eu não me arrependo quando a gente olha no resultado, sabe? Porque você fala assim, que lindo que ficou, valeu a pena, sabe? Depois eu, eu acelero ali e eu consigo recuperar aquilo que eu investi, né? E não, e Digamos outra, o assim. resultado ele tá ligado a muito daquela visão que a outra pessoa vai ter, e essa cliente vai vir porque achou aquele resultado máximo, né? Então, Exatamente. Aí que tá o coisa ponto. tem coisa que não dá para ser tão mercenário assim. É É, lógico que tem que ter uma medida, né? Uma medida exato. confortável aí para você se viabilizar, senão também não adianta viver de sonho, mas eu acho que é aquela coisa, né? Tem que ter um controle, mas um controle que te traga esse prazer. Se não, É, é isso mesmo, é isso mesmo. A gente precisa saber equilibrar, né? Acho que tudo é equilíbrio nessa vida, e quando você empreende, principalmente, não é um mar de rosas, mas eu acho que eu prefiro esse mar ainda do que o outro de ser CLT, sabe? Da estabilidade, do conforto, né? E quando a gente estava falando sobre as pessoas que apoiavam, né? Que me apoiaram muito além da minha esposa, as minhas irmãs me apoiaram e meus pais, assim, eles receberam a notícia com legal, mas eles ficaram meio inseguros justamente pela instabilidade que pode causar você sem você empreender. Sabe, poxa, meu filho já está com a carreira formada. Eu investi
no Na diploma dele, formação dele, na né? formação. E agora ele está mudando tudo, né? Eu sei que eles balançou para ele, sabe? Porque o pai e a mãe, eles querem o quê? Eles querem ver o filho feliz, o filho realizado. Minha mãe já falou isso várias vezes. Eu quero que você seja feliz, que você esteja bem. E quando a gente não tá, a mãe percebe quando a gente não tá Nossa, legal. A gente não tá estabilizado de alguma forma, está fora do equilíbrio. E são nesses momentos que aí a minha mãe traz e fala assim: por que que você não manda currículo? Faz os dois juntos, né? Porque sim. a insegurança de querer que o filho esteja bem, né? Não, a Que frase é assim, né? Para quem tem filho, isso soa. A gente não está aqui eternamente. Então, a exatamente. ideia é, se eu não estiver aqui amanhã, o que que vai ser desse rapaz, né? Qual é o futuro que ele vai ter? Então, a gente tem essa preocupação, como se, no fundo, né, a gente quer traçar um destino, ainda mais agora que a gente tem uma longevidade, vai para 90 anos de vida, um destino que é impossível, né? Não dá para saber se essa vai ser a sua definitiva carreira, ou se essa vai ser mais uma carreira, se você não vai agregar mais coisas, sabe? E por falar em agregar, me fala uma coisa, Nino, o que que você acha que você agregou do que você tinha, do que você era, e que você hoje em dia usa muito? Porque tem muita coisa das pessoas falarem assim: eu comecei do zero, eu vou ter que começar do zero de novo, eu vou, sei lá, ou fazer um outro curso, fazer uma especialização, ou eu vou mudar completamente de área, não conheço esse mercado, vou começar do zero. Nunca eu vejo que é do zero, mas para cada pessoa agregou alguma coisa, trouxe alguma coisa da tua formação anterior. Então, assim, o que que você acha que você trouxe que fez a diferença para você nessa segunda fase da carreira? Eu acho que tudo, Dani. Eu acho que o Nino paisagista não seria o mesmo Nino paisagista se ele tivesse nascido com 20 anos, por exemplo. Uhum, Se ele tivesse nascido no início da vida adulta, digamos. É, é, o relacionamento, eu sempre fui uma pessoa muito fácil de comunicação, mas o mundo corporativo me trouxe a sensibilidade para poder ter o relacionamento com todos os níveis da empresa, sabe? Desde da pessoa com menor cargo até o CEO da empresa. Então, eu falava com todas essas pessoas da base da pirâmide até o topo da pirâmide. É, e eu acho que assim, essa visão do marketing, principalmente, que uhum, faz você se vender, principalmente você se vender, você apresentar o seu trabalho, o que é fundamental. Eu posso ser um excelente paisagista, ter ótimas ideias, mas se eu não souber vender isso, apresentar para o cliente, não souber falar para ele assim, vai ficar assim, a gente não vai uhum, confiar no seu trabalho, a gente não uhum, vai te comprar, entendeu? Então, uhum, assim, você tem que pensar em fazer toda uma estrutura de marca, não só com materiais, mas você tem que construir a sua marca. E foi isso que eu fiz. Eu construí a marca de Nino Paisagista, de Nino Paisagismo. Então, a minha formação em marketing, em planejamento estratégico, em posicionamento de marca, uhum, fez com que eu chegasse onde eu estou hoje, com o fortalecimento da minha marca hoje. Nesse processo, eu fiquei me questionando muito sobre. Talvez quando a gente se falou, Dani, o nosso primeiro contato, eu acho que eu tinha acabado de lançar a marca de Nino Paisagismo ou alguma coisa, estava bem no início mesmo. Mas os meus primeiros trabalhos, eu me vendi como paisagista, mas não como Doni no paisagismo. Eu estava buscando um nome para minha empresa, uhum, para as pessoas me reconhecerem, né? Mas o Nino é um nome, é um apelido de família, um apelido pessoal, que todo mundo me conhece como Nino. Então, meu nome é Fábio, mas assim, quando eu chegava Fábio. para as pessoas, é Fábio. Não sabia dessa. Essa você não sabia?
Meu nome é Fábio. É, prazer, meu nome de batismo é Fábio. Fábio Miguel, inclusive, tá? Fábio, ótimo. Mas nunca E- teria o mesmo apelo do Nino Paisagismo. Não, tá não, muito não, melhor o Nino Paisagismo, muito melhor. não é. E assim, eu Com fiquei certeza. procurando nomes assim subjetivos para fazer a minha empresa, né? Nomes de plantas, de referências, enfim. Até que eu cheguei numa cliente que já era minha cliente, e quando ela ligaram na portaria e anunciaram como Fábio, chegou lá, ela falou assim: ai, desculpa, eu não consigo te chamar de Fábio, posso te chamar de Nino? Foi ali que eu pensei assim: por que que eu vou ficar buscando um nome XYZ, sendo que está estampado aqui que é o Nino que está te atendendo? Então vai como Nino Paisagismo mesmo. É um nome fácil de gravar, é curto, é memorável, é forte e sou eu. É, E sou eu. e te representa, a tua marca. E me representa totalmente. Então, foi ali que eu fiz a construção da minha marca. Então, a minha formação de engenheiro com especialização em marketing fez com que eu criasse e montasse a minha empresa, onde as pessoas sabem que o Nino sou eu, que o Nino é paisagista, que é o Nino Paisagismo, tá? Isso é Ahn, incrível. Acho que você falou aqui tudo que as pessoas me perguntam quando a gente está trabalhando carreira e fala sobre marca pessoal. As pessoas ficam com essa dúvida. Então, agora vocês já entenderam o que ele quis dizer com o que ele construiu. Não é uma coisa que surgiu. Ele pegou um Nino que era característica, que era um diferencial dele antes até do paisagismo, né? E às vezes as pessoas têm muito problema para encarar o que elas são efetivamente, que aí é uma questão filosófica, mas é verdade, assim, quem você é desde a infância, ou quem você é que sempre, né, veio com você com tudo isso, é onde chegou o Nino. O Nino veio com você provavelmente desde muito jovem, né? E você ter coragem de falar isso. Então, você já explicou aqui metade do meu trabalho sobre marca pessoal. Vou deixar essa parte aqui gravada para clicar quando a pessoa me perguntar por que que ela tem que trabalhar a marca dela. E isso foi muito legal, você trouxe isso do teu antigo. Agora me fala uma coisa assim, para a gente encerrando aqui. O que que você diria para as pessoas que estão começando a pensar sobre essa possibilidade, assim, quem está naquele embrião, pensando a possibilidade de fazer uma transformação na vida? Que você gostaria de ter ouvido quando você se encantou, quando você se incomodou e pensou em mudar? O que que você gostaria de ter ouvido ou ter pensado nessa época que você pode falar aqui para o pessoal que está ouvindo? Dani, na verdade, eu ouvi, né? Ah, que bom. Eu ouvi isso daqui do meu sogro, que ele foi também um dos grandes incentivadores, e ele pegou e falou assim: Nino, é, a hora de mudar é agora. Se você não aproveitar esse momento que você já investiu em alguns cursos e fazer a mudança, se você falar assim, vou para uma empresa, você vai ficar para sempre pensando: por que que eu não dei sequência? Por que que eu não consegui como Nino Paisagista? A gente está falando aqui de 2, 3 anos de empresa. Se eu tivesse voltado para a indústria, né, lá no primeiro 6 meses, em um ano, eu teria. Hoje, talvez eu estaria me questionando, trabalhando, com salário caindo todo final de mês, com aquela instabilidade, aquele conforto, mas aí eu ia sempre ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, aquele questionamento. E se eu tivesse virado paisagista? E se eu tivesse virado paisagista, quem sabe lá no futuro, com 60 anos, com 50, 40 anos, será que eu não estaria hoje na capa de um anuário? Hum, Então, isso fez me questionar muito. E o martelo eu bati, Dani, quando foi um ano depois que eu fui desligado, eu recebi da empresa, e eu já estava trabalhando como paisagista, eu recebi uma proposta de uma empresa hum, para trabalhar, para voltar para o mundo corporativo. E era uma empresa internacional, multinacional. E aí eu passei e eu fui fazendo. E eles que me procuraram, eles que me acharam. E foi dando tudo certo, tudo certo. Eu ia ganhar um salário bacana.
E aí eu lembro que quando ele falou assim, olha, Fábio, lá era o É, Fábio, lá né? você era o Fábio, não, já Lá eu começa era aí o problema, hein? É, lá eu era o Fábio, daí ele falou assim: Olha, Fábio, a gente gostou bastante de você, por favor, me manda o seu currículo em inglês, porque eu vou mandar para filial no exterior, mas o cargo é seu. Tem Hum, mais uma outra pessoa que eu precisava que está na manga, mas você está em primeiro lugar. Me manda para amanhã, até amanhã, para eu mandar para a diretoria, para eles aprovarem. Eu falei assim, tá bom. Naquela noite eu não dormi, hum, porque ali era o divisor de água. E aí eu fiquei pensando e eu marquei uma reunião com o gestor, né, que eu tinha feito a entrevista, né, que eu tinha passado. Daí eu falei com ele, falei assim, olha, eu agradeço muito a oportunidade, o convite e assim, se eu aceitar, eu vou estar voltando para minha zona de conforto, porque eu sei que eu vou fazer bem e eu uhum. sei que eu vou entregar tudo que você precisa. Só que é muito cedo para eu dizer que eu não quero ser paisagista. É muito Eu cedo para eu desisti. falar assim, para eu desistir. Eu não tenho, pode ser que daqui 2, 3 anos eu queira desistir, mas eu vou saber que não é mais para mim. Mas hoje eu não posso falar, eu vou ser injusto comigo, com a minha história de falar assim, tchau, Nino paisagista e volta ao engenheiro Fábio. Então ali foi a virada de chave e ele me respondeu o seguinte, o gestor falou assim, a melhor decisão é a que você toma. Uhum. Sucesso, boa sorte na sua Boa. jornada como empreendedor. E ali, e desde então, estou eu aqui fazendo muito jardim e estou muito feliz. Que máximo. Poxa, acho que assim, as escutas que você teve, né? As pessoas que comentaram com você falaram coisas importantíssimas, seu sogro, e até esse daí, né? A escolha, quando a gente não escolhe, a gente é escolhido, né? Isso aí é uma máxima. Então, assim, se na primeira vez você não aproveitasse, talvez você não tivesse outra, é o cavalo que passa na sua frente, né? É, Alado. Se você não entrasse nele agora, se você falasse, não, eu vou voltar mais um pouquinho, mais para frente, quando eu tiver com mais idade, aí entra numa outra roda, que é aquela assim, quando você não está empregado, a sua chance de concretizar isso é uma, quando você está empregado, é outra. Vai demorar muito exatamente. mais. Se é que você vai ter uma outra chance dessa de se repensar. Então, era o momento mesmo, e muito interessante isso para quem está ouvindo, assim, se deu uma chance de verdade, né? Porque as pessoas às vezes falam, ai, mas eu vou tentar, um ano não deu, não deu. Gente, o que que é um ano? Não é. O ano não é Um parâmetro. ano numa linha do tempo não é nada, né? É claro que assim, vai bater questões financeiras aí que vão te desestabilizar muito e que podem efetivamente te fazer voltar. Mas é por isso que eu falo que o planejamento para essa mudança precisa existir de uma forma eficaz, porque não é um ano. Você vai ter que ter uma coisa a longo prazo. Então, às vezes, é melhor você esperar um pouco para fazer a mudança, se estruturar ou se estruturar com, às vezes é um emprego meio período para manter enquanto você não solidifica. Às vezes é uma prestação de serviço que você tem na manga que você consegue fazer pontualmente também para manter. Às vezes é juntar um dinheiro a mais, né? Às vezes é até pegar um empréstimo que vai. Cada um tem uma história, né? Às vezes a pessoa não está capitalizada agora, mas ela consegue colocar um empréstimo legal e capitalizar depois e aí manter um período. Cada um vai ter uma história, mas eu acho que assim, um ano é pouco, né? O que que é pouco, o que que é muito também depende da persistência da pessoa, depende do que a pessoa está mudando. Às vezes você está fazendo uma faculdade, um ano não é o começo da história, né? Então, Exatamente. talvez assim, para uma faculdade de 5 anos, você vai ter que pensar efetivamente o que que você vai fazer durante esse período. Vai bater a insegurança, né? Vai bater a vontade de parar. Mas, ai, Nino, achei sua história incrível, foi muito legal te ouvir aqui. Agradeço muito, até porque, assim, cada história que eu escuto aqui está sendo um reforço, e eu acho que para as pessoas que estão acompanhando, está sendo mais um reforço, porque as histórias não são iguais. Cada um traz um medo diferente, uma realização diferente, um porquê, um sentido, como você falou no começo, um sentido que te moveu.
E aí eu tenho certeza que quem está em casa pega um pouquinho de cada um. Tá pegando um pouquinho de cada história e tá montando a própria história para fazer essa mudança. E Exatamente. isso me deixa muito feliz mesmo. Então, eu te agradeço de coração você ter tido tempo para conversar aqui comigo nessa empreitada. E eu vou colocar aqui no final o Insta. Aliás, pode falar, já pode falando que Ah, é o Nino.paisagismo. Arroba. Nino.paisagismo. Qualquer coisa mais fácil de Aí, gravar do que isso? É não é verdade? marketing isso. Você sabe que uma vez eu vi uma pessoa que falou assim: eu vi uma cliente, eu estava andando no condomínio e eu vi a sua placa. E só que eu não tinha onde marcar, eu não marquei. Passaram-se, sei lá, 2 meses, eu passei lá de novo, a plaquinha não estava lá. Eu falei assim, como que era o nome? E a pessoa falou assim, não, era um nome fácil, era um nome fácil. Acho que era Nino. Aí colocou, apareceu, eu falei assim, ah, era ele mesmo. Olha, não tô falando, essa sacada só quem vende marketing para fazer, só quem vende Pois, marketing. exato. Então, que o Nino Paisagismo continue brilhando muito. Tem coisa para você fazer lá em casa, tá? Só para você saber. Tem mais um Ah, jardim inteiro na frente, que a gente fez o jardim de inverno. Eu tenho a parte da frente que a gente fechou, tá todinha lá te esperando. vamos lá, estamos aí, Dani, Com não vejo a hora. certeza. Quero ver como estão as plantas desse tempo. Tão lindas. Ele fez um trabalho lindo lá em casa. Então, assim, foi um E é prazer. isso, gente. Um prazer foi te ouvir aqui, Nino. Brigadão, viu? Dani, Boa sorte mesmo no imagina, teu caminho. boa sorte para a gente. Eu que agradeço e assim, olha aí, o presentão que foi eu fazer a transição de carreira foi eu conhecer você e sua família, sem sombra de dúvidas, assim, uma família abençoada e com uma energia fantástica. Então, assim, tá aí mais uma cliente que a gente traz como amigo e a gente fala assim, como é bom a gente mudar a vida das pessoas, né? Não Então, é? levar um pouco mais de verde para sua casa, assim, né? A gente transformou o seu ambiente assim do cimento ao verde, Sim. Era literalmente, né? literalmente cimentado aquele pedaço. Era um jardim de inverno que não existia, era um cimento. E agora, toda Exato. vez que eu chego, eu olho para aquilo e falo, nossa. Que ar, né? Que diferença que traz. É dentro da casa, é um verde dentro. Tem verde por fora no ambiente, mas dentro da casa é muito importante. Para mim, é a É. alma do lugar, o coração. Exatamente. E tinha tanta coisa que a gente precisava esconder ali, como a caixa condensadora do Sim, ar-condicionado, e como sim. fazer, né? Num lugar que não tinha água. E foi muito Nossa, legal. verdade. Tinha um monte de É. desafio extra, gente. Tinha os Bom, um desafios monte de extras. desafio, né? Olha, era assim, era plantar onde não tinha terra, tá? Só Não tinha terra e plantar onde não tinha água, basicamente isso. super fácil. Só E assim, sou a isso. favor de plantas naturais e não fakes, tá? Sim, Então, exatamente. Não, a gente não queria fake. E ele não ia me deixar trazer fake, porque ele falou fake você não leva. tá, Eu falei, tá bom. jamais. Não, 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 mas tem uma. Não, 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 mas não tem o que. Não. não, não, Ai, meu querido, mas escolhe. obrigado, viu, Dani? Obrigado por permitir, pelo convite de contar um pouco da minha história, assim, sabe? É muito gostoso e espero ajudar outras pessoas a se inspirarem e terem coragem de fazer essa transição. Não é fácil, Sim, dá medo, vai com medo. Se você não estiver pronto, você vai se arrumando no meio do caminho, mas vai. exatamente. Exatamente. Obrigada, viu, meu querido? Muito obrigado pelo seu tempo, pela tua história aqui com a gente e muito boa sorte no teu caminho, tá? No seu e da sua família. Obrigado, A Dani. Bia também. Um Ah, beijão com para ela. certeza. Beijo. Tá bom? Obrigado. Até. Tchau, tchau. É, tchau, tchau.